Para você, amigo ligado na Rádio FT, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui na Rádio FT, em radioft.com.br, também no Rádiosnet, também no Twin, para você acompanhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Lembrando, essa edição, nessa segunda, dia 2 de março de 2020, começando a sua semana. Iniciando a semana, depois de ter tido um bom carnaval pra vocês, ter curtido bastante, aproveitado... Não deve ter pegado muita cárie, DST... Exatamente. Deve ter curtido aí esses dias de maneira bacana, né? Então, agora que o ano começa pra valer pra muita gente, então, nada melhor do que nós entrarmos essa semana começando bem aí este programa. Lembrando para vocês, se você quiser mandar sugestões, dúvidas, perguntas ou qualquer coisa relacionada ao esporte a motor no Brasil e no mundo, você pode mandar lá no nosso Twitter, @banquadriculada, e também no @RádioFT_ com a hashtag BQNaFT, para você participar conosco e interagir com a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Principalmente aí vocês aí brasileiros que moram fora do Brasil, que nos acompanham também com a gente em qualquer lugar do mundo. Nessa noite de hoje, nós vamos falar muito sobre polêmica da Fórmula 1, tem questão da MotoGP que está perto de começar a sua temporada, tem polêmica para caramba em questão de imprensa, ao modo de arrumar as suas informações, como falar sobre algumas coisas, a gente vai parar aqui. E claro, evidentemente, a repercussão que se deu, né, ao acidente do Ryan Newman na NASCAR nos Estados Unidos, o que aconteceu, qual foi a opinião diante as outras pessoas e claro, aqui muito mais coisas para vocês aqui no programa. Tudo isso nessa próxima hora aqui na Rádio FT para você ligar todo o Brasil. Como vocês puderam perceber, eu estou ao lado do César Augusto. Tudo bem, César? Muito boa noite. Boa noite. Apesar que a gente tá gravando no domingo à tarde, mas tudo bem. A gente aqui é honesto com você, ouvinte, a gente grava, mas a gente é muito responsável, tá? Exatamente. Lembrando que temos reprises durante a semana, sempre de Não, mas a gente pode utilizar a estratégia do Jim Carrey no filme O Show do Truman, que ele sempre quando encontrava alguém dizia bom dia. Se não viesse você, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente, como a Clarinha Albuquerque costuma fazer ao nosso querido lá no podcast, né, que ela faz com o Marcelo Becker, né? Bem lembrado, hein? Boa referência. Boa referência da Clarinha, hein? Mas é o seguinte... Eu lembrei do filme, rapaz. Não, porque ela usa essa frase, né? Bom dia, boa tarde, boa noite? Ela usa essa frase no podcast Não Só Futebol, que é bem interessante, recomendo pra vocês. Que fala sobre várias coisas, de bastidores, viagens, países, tudo. É maravilhoso. Mas enfim. Bom, é o seguinte, para começar o programa, vamos aproveitar para a gente falar aí dessa polêmica que nós temos da Fórmula 1, que mais uma vez a questão Mercedes realmente ela parece que ela incomoda, não é só os outros. Ela está gerando celeuma em todo mundo, porque só se fala nesse volante, nessa jossa nesse volante. Por que acontece é que ela ganha velocidade reta, todo mundo comentando, todo mundo se falando. E aí, César, eu quero saber de você o que essa semana o pessoal se falou em relação a esse volante, hein? Olha, o volante da vida, o DAS, que é o Driver Assistance System, ele ganhou muita reta, ele ganha velocidade reta. Agora, o pepino é o seguinte, esse sistema da Mercedes foi desenvolvido durante anos. Você lembra aquele modo festa que eles tinham nos treinos no ano passado e o Hammer Time, há 2 anos atrás, certo? Sim, exatamente. Então, agora chegou a notícia que não tem certeza se o DAS será usado na Austrália. Ih, rapaz, por quê? Qual é a questão? Porque o DAS é tão controverso, meu amigo,
porque ele não sabe se ele vai ser muito bem utilizado para aquela região da Austrália. Aquele parque de Albert, de Melbourne, onde tem duas velhinhas que até hoje a gente não sabe se morreram ou não, que estão protestando porque o parque... Aliás, certamente perto da Semana da Austrália, vamos saber se as ruas ainda existem lá, né? Diga de passagem. Ou se as duas já bateram as botas também. Depende. Mas a questão, né, César, é óbvio, é que a reta de Melbourne, né, na Austrália, ela não é tão grande assim, né? Não, é uma reta pequena até. Mas eu acho que vai pegar quando for na China, quando for no Vietnã. Aliás, vamos lembrar aqui mais uma vez, vamos atualizar para vocês. Por enquanto, a corrida do Vietnã, ela está garantida. Eu digo, por enquanto, pode ser que de repente adiem, o que vai acontecer, não sei. A China foi adiada, né? Isso a gente já sabe, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas, César, os pilotos já falaram bastante em relação a essa polêmica do volante. O pessoal de imprensa se falou muito. Como é que foi essa questão essa semana? Olha, nessa semana os pilotos não comentaram muito sobre a questão do DAS. Acho que quem teve que esclarecer mais foi o Bottas e o Hamilton no Mercedes. Por causa... Pode falar. Aliás, do Hamilton, não, abre-se um parênteses, ele ganhou uma camisa do Barcelona agora, na sexta-feira. É aquela política de se aproximar dos outros esportes que ele tem. Exatamente, né? Aliás, saudades da Fórmula Super League, né? Pô, eu adorava aquele campeonato, né? Aliás, daqui a pouco nós vamos falar da Fórmula E, viu, galera? Vocês fiquem tranquilos aí. Já nós vamos falar sobre a Fórmula E. Mas diga... Mas aí entra uma questão importante. O problema não é o DAS da Mercedes. É a Renault. A Renault, aí é uma questão, vamos dizer assim... Casos de família? Porque o Ocon, ele chegou lá como uma oportunidade. Para ele é a oportunidade de ouro. Para quem não sabe... Ele é um piloto da Mercedes. Só que ele foi colocado na Renault para poder ter oportunidade de correr, para não ficar parado. Né? Não, ele não deu certo. Ele era piloto de testes, rompeu com a Mercedes. A mesma coisa o Verlaine também. Pascal Verlaine também rompeu com a Mercedes. Para ter, vamos dizer assim, para ter chance em outra equipe. Só conseguiu essa chance na Renault porque o Hülkenberg foi mal pra burro. Aliás, merecidamente, hein? Porque eu vou falar com você, meu. Ano passado, o pilotinho que, olha, apontava demais, velho. Apontava no mau sentido, né? Porque ele batia, ele rodava. Pô, quem não lembra daquela classificação no Canadá? Ele conseguiu a façanha de bater na entrada da reta. Coisa bonita, né? Tipo... Não, mas quem bateu no muro dos campeões foi uma Haas. Foi a Haas, né? Foi uma Haas do Magnussen. É verdade, eu confundi o Magnussen com o Huckenberg. É tudo loirinho de olho azul, rapaz. Você vai confundir mesmo. Os dois são muito... E vamos pra real, os dois são muito ruins, né? Sejamos bem honestos. Mas enfim. Você sabe que uma coisa é você ser bom no kart, numa categoria de base. Outra coisa é você ser bom na Fórmula 1, na Fórmula Indy. Você chega na prova. Aí. Aquela coisa, né? Aquela coisa, quando você chega num carro que tem um motor mais potente que o que você tá acostumado, é outra, você vai apanhar. Não, vai apanhar, e aí tem uma outra questão aqui. A Renault. Com o prejuízo da montadora no ano passado por causa do escândalo Carlos Ghosn, para quem não sabe, o Carlos Ghosn era o presidente da Renault antes de ser preso no Japão porque deu uma surrupiada de leve na Nissan,
90 milhões é a conta que eles fizeram. 90 milhões, pra você ver como que depois fala que brasileiro é corrupto. Esse aí nasceu no Brasil, mas foi feito na França e no Líbano. Então, ainda mais porque a Renault, só pra vocês lembrarem, a televisão que transmite a Fórmula 1 aqui no Brasil, né, o Grupo Globo, né, ela tem a Renault como um dos seus patrocinadores fixos. Exatamente. Tem a Renault com patrocinador fixo, só que o problema da Renault é que ela não consegue dar lucro. E um dos acionistas da Renault que ferra toda a situação é o governo francês. E a França, a gente sabe que está passando aí por um momento de estabilidade agora, né? Pelo menos por agora, né? Não, você soube da reforma da Previdência da França? Não. A reforma da Previdência foi aprovada na canetada pelo parlamento. Não teve votação. E isso era previsto na Constituição. Aliás, ontem eu esclareci isso para uns amigos meus que seguem o colunista da Folha, o Rodrigo Zeidan. Eu esclareci que é o artigo 49.3 que deixa claro que se caso o parlamento não tenha maioria ou não tenha consenso sobre um assunto, aprova-se a matéria sem a votação dos deputados. A votação, se não tem votação, vai aprovado, vai para a sanção presidencial. Porque descobriram que os deputados franceses queriam colocar 40 mil emendas na reforma, na lei. 40 mil. Pô, pouca coisa, né? Não, imagina que bonito que você vai ter 40 mil itens e você assim, piloto francês da Fórmula 1, aposentadoria de 40 anos. Aí você vai lá, agricultor, aposentadoria de 50 anos. Você vê que é um banzé desgraçado, não, né? Aí você vê como que o cara vai ler 40 mil itens? Não, e lei em francês assim, le chapeauté de réforme de retraité, ce peut-il amendement, je peux-il affoquer? Você imagina que lindo vai ser isso, né? Por isso que já aprovaram mal. Não, haja paciência, né? Pra você ler 40 mil emendas, né, mano? E aí vai ser o seguinte, aí tem uma ameaça, vai ter uma ameaça que o parlamento vai votar uma moção de censura. Olha o momento Manhattan Connection. Uma moção de censura contra o governo do senhor Eduardo Philippe. E se for aprovado, novas eleições parlamentares serão convocadas. E aí Aliás, você falou em França, né? Eu Sim. me lembrei da pista de Paul Ricard. Aquela porcaria lá que não consegue ultrapassar nem ferrando, nem com aquela... Porque, pelo que eu me lembrei, parece que eles vão retirar aquela chicane. Eles sempre falaram isso. Vamos falar sério. Vou falar sério. Eles não retiram aquela chicane nem ferrando. Porque sabe que carro de Fórmula 1 não aguenta enfiar o pé na jaca numa Mistral. Não tô falando da reta oposta. Eu tô falando da primeira curva. Vou tirar a chicane na primeira curva? Porque antigamente o que acontecia nessa nova pista? Você entrava na reta e você tinha que fazer como se fosse uma pequena chicane, de que vai de um lado e vai até o outro, como se fosse vamos dizer assim, um triângulo, quase. Que você ia até para fazer o contorno do outro lado e vai fazer a curva consequente, né? Que era o que tinha. Não sei se você lembra. Eu lembro que quando você... Na antiga Paul Ricard, você lembra aquele acidente do Gugelmin, né? Sim, aquele acidente... Mano, aquele acidente mais louco da história. Então, naquele acidente, você tinha a reta e você logo entrava na segunda curva. Você não tinha chicane, era como se fosse uma... Essa foi assim a chicane. Só que aí, o que acontece? Naquela oportunidade,
vamos dizer assim... Era o último ano de Paul Ricard como da Fórmula 1 antes de ir pra manicure. Sim. E teve muito piloto afobado ali naquela primeira curva, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, Esse aqui é o que, né, filho? mas enfim. Mas voltando à questão da Renault, a Renault ela sabe que se fizer um campeonato muito bom, porque temos que lembrar o seguinte, há uma cota de dinheiro para cada posição de montadora no campeonato. É uma cota de dinheiro baseado na pontuação do campeonato, como você bem disse, além da cota de patrocínio, e agora vai ter aquele teto de gastos. Isso, exatamente. Então, dependendo da posição que você faz, você ganha um X de dinheiro. Depois eu vou até checar isso para tratar no programa da semana que vem sobre essa cotinha, né? Mas eu sei que é a proposição de cada montadora. E aí, dependendo disso, uma pode ganhar mais, outras podem ganhar menos. Tem essa questão aí como um todo, né? Mas, de qualquer forma, a Renault ela vai ter que se virar para fazer um campeonato excelente dentro do conforme e vai encarar uma McLaren que, teoricamente, vai evoluir e pode chegar na frente dela. Então... E sendo que a McLaren é o último ano dela com motor Renault, porque na temporada que vem será com motor Mercedes. Exatamente. Então vamos ver o que vai acontecer aí nessa questão. Ainda no assunto Fórmula 1, você pensa que as tretas acabaram? Você pensa que o caso de família e o programa do Ratinho na época do DNA acabaram? Ou então, quando tinha o programa do Leão, da Record, que chamavam uns caras lá pra fazer umas brigas loucas dentro do programa, né? Que era uma coisa linda. Você vê que a televisão dos anos 90 não mudou muito até hoje, né? Exatamente. Aliás, eu recomendo vocês verem uma vez direito sobre o programa do Gilberto Barros da Record. É uma coisa linda de ver. Uma coisa maravilhosa. Você vê que contratavam figurante, simulavam uma briga. Você vê que a coisa era muito é um negócio muito raiz da televisão brasileira. Numa época que não tinha... que era pré-internet, pra vocês terem uma noção. Mas enfim. A internet só descolou aqui só deu uma arrancada aqui no Brasil nos anos 2000. Bem antes da internet dar uma arrancada. Pra você ver como é que são as coisas. Mas enfim, a polêmica da Fórmula 1 ela continua, porque tem um grande prêmio da nossa querida Holanda. Ou melhor, quer dizer, chamar de Países Baixos é um pouco. Você não quer falar que Países Baixos remete aos testículos, né? É isso o problema? Exatamente, azul no agrião, né? Não é legal pra estourar o que tá aí, não há. Mas falar que é a zona do agrião, saco escrotal, Iraque, Golfo Pérsico, sem contar também a bota da Itália. Eu tenho os nomes aqui nem lembrando aqui na minha cabeça. Então. Aí, o GP da Holanda, acho que é melhor chamar assim. Não, chama de Países Baixos. Você chama GP holandês também. Não, apesar que as emissoras aqui no Brasil vão chamar de GP da Holanda. Porra, mas a Holanda gastou 2 milhões de euros para mudar o nome. Aí a emissora não vai falar Países Baixos por causa do tamanho, por causa do saco escrotal. Porque o que acontece, César? Quando a Holanda assinou o contrato, ou seja, os organizadores, né, no ano passado, eles colocaram no nome Grande Prêmio da Holanda. E eles não podem mudar o nome. Puta, você escapou de falar um nome de saco escrotal para um nome de país. De país por causa do patrocinador, né? Você não quer fazer piada de duplo sentido com Países Baixos? Não é por causa dos patrocinadores, é por causa do contrato que foi assinado antes. Ah, sim, é verdade. Porque a mudança do nome o nome popular de Países Baixos, de Holanda para Países Baixos, foi em janeiro. O contrato foi assinado no meio do ano passado. Então não haveria tempo hábil
pra... Não, alguns países de língua inglesa, eles chamam de Dutch GP. Porque alguns mercados dá para chamar de Holanda ou holandês. Como Dutch GP, Paibá, Nederland, como é na Alemanha. Dá para chamar. Aqui no Brasil que dá encrenca. Então, por isso, tem essa, vamos dizer assim, teve essa questão. Então, por isso que vão se chamar de Grande Prêmio da Holanda. Então, partindo por esse pressuposto, no circuito clássico de... Como é o nome da cidade mesmo? Zandvoort. Zandvoort. Nós temos, que é um circuito clássico. Aliás, se vocês não conhecem essa pista, posso dar uma dica, ou César, se possível, até pra galera mais jovem? Manda dica, hoje vai ser o festival de nota de rodapé, filho. Fica tranquilo. Então. É o seguinte, no canal do nosso querido amigo, o Mr. Vinicius F1 1995, ele tá postando algumas corridas antigas no YouTube. E uma delas, ele postou nesse final de semana, uma prova de 1981, o Grande Prêmio da Holanda, em que se não me engano, o Alan Prost venceu e o Nelson Piquet foi segundo. Foi o último ano da Fórmula 1 narrada pelo Luciano Novalli na Globo. Então eu recomendo vocês assistirem pra você ver como é que era a pista naquela época. E o corte de câmera que era uma coisa linda. Pra vocês terem noção, a câmera ficava numa torre no alto do circuito. Era uma época, mano, fala pra você, hein? Tenso, hein? Tenso. Mas enfim, a questão é que agora a pista foi reformada, né, e tal, quer dizer, mudaram algumas coisas, não sei se mudou tudo. Ou quase tudo. Só colocou, acho que uma guarda-rail na curva onde tá inclinada. Então, aí é que está o paranauê aí do negócio, né? A tal da curva inclinada está gerando parte 2 de discórdia. Impressionante. Porque, o que acontece? Ela lembra muito a parabólica de Monza. Uhum. E ela tem por ser uma curva muito alta, ela vem pra entrada na reta. Porque a reta é curta. Não, e a reta é curta, e o pior problema não é esse. O problema é quando o piloto que vai estar em cima da curva vai ter vantagem na hora de ultrapassar o piloto que está pro lado de dentro. Exatamente. Como se não bastasse isso, pelo que parece, esse trecho fica perto de uma praia. Olha que maravilha. Pensa bem, na Holanda você sabe que a coisa é mais liberada, né? Opa! Eu tô ligado que lá como é que eu vou fazer assim? É o paraíso para quem quer ser descolado. Exatamente. Melhor preparado isso, exatamente. Porque o horário é o que permite. Não, porque se a gente falar o que acontece de verdade, a gente nem entra nesse horário. Exatamente. Então, quando a curva da praia é justamente para promover as províncias da Holanda do Sul e da Holanda do Norte. Por isso que chamam de Países Baixos. Então vamos explicar para o nosso ouvinte entender. Tem a Holanda do Sul e a Holanda do Norte. Maravilha, hein? E essa região fica literalmente nessa divisa. Exatamente. A região fica na Holanda do Norte, é uma província e é uma rota para o turismo. Porque é lá onde estão as praias. Lembrando que a capital da Holanda é Amsterdã, né? Uhum. Que é mais conhecida, né, por todo mundo. Depois a gente até vai falar mais sobre essa cidade em si, específica de... Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai falar a cidade sem restrições ou com restrições? Não, dá pra falar com... Porque assim, depende do que ela significa, né? Depende do que ela significa. Eu quero falar sem restrições
informações, cara. Sabe por quê? Porque se você falar tudo da cidade, vai te ajudar a compreender por que aquela cidade é famosa. Ah, entendi. Entendi a referência. Não, porque essa cidade já teve matérias em jornais em 2008 que o bairro de Meretrício ia ser fechado pela prefeitura. Porque a cidade é mais liberal do que isso. Poxa, mas imagina você agora com esse coronavírus, hein, Brasil? Não, imagina que você não pode nem beijar com o coronavírus. Agora estão criando o Corona Kiss. Você já leu hoje a Folha? É bom, tem de botar lá o coronavírus, né? Tipo, pô, beleza. Essa definição é ótima, viu? É uma definição da vida. Mas você aí que tomou pela bunda do carnaval é uma ótima definição. Não, você não imagina. Até no Asterix, ontem um amigo meu que cuida do mundo literário, ele postou um dos quadrinhos chamando com o termo coronavírus. Só que o coronavírus no Asterix é aquele termo para falar aquele piloto mais rápido. Aí de sacanagem falou: olha, o Asterix antecipou a parada. Complicado, mano. Vou falar pra você, hein? Não, mas você sabe que tem um piloto da Fórmula E que tá em quarentena até. Eita, quem? O Verne. Tá em quarentena. Lá no Marrocos. Putz! Mas como assim? Mas ele correu nesse sábado, né, ou não? Correu. Só que descobriram que ele estava mal com os sintomas da cepa que aconteceu em Hubei. Só que ele não viajou para a China, para você ter uma ideia. Então decidiram por bem deixar ele de quarentena. E ele tá lá então no Marrocos. Ele não voltou para casa. Não voltou, tá lá no Marrocos de quarentena. E como o GP, a próxima corrida da Fórmula E vai ser em Roma, dá para ter um tempinho pra ficar de quarentena. Pensa bem, André, ficar de quarentena tem as suas vantagens. Você pode jogar PlayStation, você fica no hospital vendo as enfermeiras bonitas, você também pode ficar um tempo na cama, você dá uma pensada na vida. Exatamente. É bom explicar, né, pra galera, né? Taxa de mortalidade 4%, galera. Calma. Vamos ter calma. É uma taxa baixa, só que tem um artigo no Estadão de cientista que disse hoje que é o seguinte: quando passar a tempestade, ou seja, a epidemia, a gente já terá adquirido a imunidade imunológica desse vírus. Exatamente. Quando a vacina está pronta. Exatamente. Então, aliás, vamos falar em Fórmula E? Pode falar. Vamos falar em Fórmula E, né? Já que nós falamos aí do coitado, que vai ficar em quarentena no Marrocos, ou seja, num país que não é o dele. Mas pensa bem, tem um filme chamado Babel, do Guilherme Arriaga, onde o casal era a Kate Blanchett e o Brad Pitt, onde a Kate Blanchett toma um tiro em Marrakech. Sim. Eu não vou contar toda a história do filme, mas a história dele é o seguinte: eles chegaram no hospital, foram bem tratados pelo povo lá que socorreu, tirou a bala, depois foi pro hospital, teve carinho. Pensa bem, cara, Marrocos é bom pra ter quarentena. Vendo por esse lado, é pelo lado bom. Tem lado bom nessa parada aí. Mas nós tivemos aí neste sábado a prova da Fórmula E em Marrakech, né? Pra quem não tá ligado, deixa eu fazer uma explicação aqui. Sim. Todo mundo viu eu nas redes sociais, né? Criticando o fato de exibir a prova no mesmo horário que se tinha um jogo importante da Bundesliga que tava rolando, que inclusive era o jogo do meu time. Diga de passado. E também vamos combinar um negócio, né, pô? Esse modelo de corrida da Fórmula E é um porre. Porque você faz um circuito curto,
estreito. E o tempo de corrida é 50, quase, parece que é 50 minutos mais uma volta. Não, é 55. Quanto? 55. E uma volta. É, mais uma volta. Tá? Então, assim, nada contra o Lucas de Graça. Tem uma boa notícia. Ah, O Verne estava de quarentena e ele só saiu para correr a corrida. menos mal, hein? Ou seja, ele curtiu a quarentena em Marrakech, filho. Que maravilha, hein? Mesmo você pode contar para os amigos, olha, eu estive aí... em quarentena em Marrakech, que é uma coisa maravilhosa, primeiro mundo, sabe? A esposa dele, não sei se ele tem esposa, né? Se a esposa dele não foi lá, olha, ele deve ter curtido bem pra caramba, viu? Fala assim. Não, a Marrakech tem lá suas vantagens. Mas continua sobre a questão da corrida. Eu tive que interromper porque eu tinha que dar a informação correta. Exatamente, dá pra não deixar passar batido. Exatamente. Então, nós tivemos aí a corrida nessa prova em Marrakech. E o Antônio Félix da Costa, que é um piloto excelente. Esse português é muito bom piloto. Ganhou a prova, largou na pole position, de ponta a ponta praticamente, ganhando a prova. O Lucas de Graça chegou em 7º lugar. E o Felipe Massa, bom... Você não quer xingar agora, né, filho? Porque o Felipe Massa, isso é sabe aquele karma, pra quem sai da Fórmula 1 e critica a Indy? Então, é esse karma que tem que dar ao Felipe Massa. Não quer correr no oval? Corre no final do grid! Fica lá no final do grid, você vai ganhar alguma coisa. Você vai ganhar uma coisa, certeza que na Fórmula 1 você vai ser campeão, Vai ganhando, vai na garantia disso. Vou falar pra você, mano. Mas pensa um pouquinho aí. Você sabe que ultimamente temos uma geração de pilotos brasileiros que vão para a Europa que é bunda mole para disputar o oval, certo? Sim. Não digo que são todos. Não são todos. São alguns que principalmente Barrichello e Massa. O Barrichello até gosta da Indy. Não, mas é que o problema do Barrichello, ele tem 2 filhos, e quando disputou o oval, e esse aqui a gente tem que dar a mão à palmatória. Ele disputou o oval e ele percebeu que não dava certo para ele por causa do scout, que é aquele cara que fala quem tá onde vai ter que passar. Isso não acostumou. Esse pelo menos experimentou, que é um bom tamanho. Já o Felipe Massa desceu porrete. O Felipe Massa, no caso do Rubinho, eu até entendo que esse tipo de adaptação, ela é, vamos dizer assim... complicada. Até você encaixar demora um pouco, né? Mas no caso do Felipe Massa, é porque ele foi cagão mesmo. Ele morreu de medo. Porque ele é um piloto medroso, que desde a batida que ele teve na Hungria... Tá falando daquele pino que saiu do carro do Rubinho e acertou o capacete do Massa em Budapeste? Em 2009. 2009, ela vai completar 11 anos agora. Você vê que ela tá ficando velha, né? 11 anos atrás. Olha quanto tempo já passou aquilo ali. E isso num circuito permanente, viu? Só pra avisar pro Felipe Massa. Um circuito permanente. Aí ele tá com medinho de correr no oval. Corre atrás aí, ó, no fundo do grid da poderosa Fórmula E. Maravilha, hein? Não, e a gente pode lembrar o seguinte também. Agora os pilotos estão tendo coragem de correr no oval que não acontecia anos atrás. Por causa dessa coisa de ter medinho. Por exemplo, o neozelandês Scott McLaren, que corria na Supercars, fez 2 testes no oval da Indy em Texas, que é um super speedway, e passou o carro em cima dos novatos. E olha que ele nunca correu em um oval na vida. Por quê? Porque o cara vai lá, ele tem a vontade,
ele tem ele sai da zona do conforto. Porque o Felipe Massa, vamos falar aqui o seguinte, é um piloto que ele é extremamente na zona de conforto. Ele não sai disso. Ele não arrisca também, tem esse detalhe. A gente sabe que o esporte ele é um esporte de risco, todo mundo sabe disso, todo mundo é ciente disso, você está disputando isso. Uhum. Então você tem que saber, você está correndo um risco correndo na Fórmula E, você está correndo um risco correndo na Fórmula da Cucuia, no chão da casa, correndo com seu filho, né? Porque, cara, não tem. O cara é medroso, o piloto é extremamente medroso. Então, é por isso que ele é merecido que ele fique lá no fundo do grid, até ele aprender para entender o que é o karma de quem foi criticar o oval. Acho que é a grande realidade. Mas, uma corrida mediana, vou falar real. Uhum. Eu pude acompanhar o VT depois do jogo ontem. Ontem não, no sábado. E eu achei, sei lá, mais ou menos. Não me agrada. Não, eu acho que também tem outro problema que a gente tem que colocar aqui. É que a corrida, você sabe se teve divulgação do Grande Prêmio ou do outro site sobre a corrida de ontem? Quase não teve. Não, teve até comercial passando pra avisar pra transmissão. Não, mas eu tô falando, o comercial até vai, mas a divulgação fora da Fox, aí que pega. Fora da Fox, assim, no Motorsport, falou lá uma matéria e tal. O André Galvão, que tem um canal do YouTube, que acompanha a categoria, também falou sobre a prova. Mas você não tem aquele, por exemplo, aquele minuto a minuto do Grande Prêmio? Ontem, aliás, essa corrida no Marrocos eles fizeram. Fizeram ontem? Maravilha, né? Eles fizeram ontem. Eles fizeram nessa prova deste sábado no Marrocos, eles fizeram uns tempos com a vantagem, tudo. Porque, pra quem não sabe, né? Grande Prêmio, quem é o dono, né? Aquele comentarista que falou que o Grêmio é um bando de viado. Que gosta de criticar piloto por questão política, né, e tal, aquela coisa toda, né? O Flávio Gomes, né? E que todo mundo apelida dele de Flavinho, né? Não tem um apelido outro que um certo comentarista de futebol tem, né? De manja piroca, né? Então. Mas enfim. Aliás, por falar nisso, né, você falou em questão de imprensa, né? Sim. Nós tivemos o acidente do Ryan Newman 2 semanas atrás, vocês se lembram? Nós falamos aqui no programa da semana passada. E você foi, eu te lembro que você foi muito contundente em sua opinião quando estávamos eu e o Fernando, né? Fazendo o programa. Quando a gente criticou a impunidade da categoria em relação a não punir o Brian Blaney, né? Ryan Blaney. E por conta do que ele fez, do que ele causou, né? Tanto que ele correu normalmente a corrida da semana passada como se nada tivesse acontecido, no caso do Ryan Blaney, enquanto o Ryan Newman estava em casa, com as duas filhas assistindo pela televisão. Graças a Deus bem, andando, né? Teve só alguns ferimentos leves, deu muita sorte. Mas eu acho que ele não vai voltar a correr. Eu não sei como é que vai ser isso. Ele já escapou uma vez. Porque você viu a foto com ele com as filhas? Sim, acho que foi no YouTube, tanto no Instagram da NASCAR. Como no Instagram pessoal dele também. E vem no Instagram pessoal dele, né? Com as duas então, filhas. aí você sofre um acidente. Você perde aquele ímpeto de correr, porque você sabe que você tem duas filhas para criar, certo?
Sim. Acho que ele não vai correr. Mas Porque o salário da NASCAR... Aí é que paga as contas, eu sei. Mas eu acho que se você já evitou uma morte uma vez, por que você não vai correr de novo? Um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Mas aí, ele, o Ryan Bowman... Ryan Newman. Ryan Newman, perdão. Ele tem que começar a fazer uma campanha, um motim, para que tenha punições na NASCAR. Ele tem Pode continuar, André. Eu complemento em seguida. Ele agora tem como se fosse um presidente de pilotos, porque essa categoria não tem. Que é outra coisa que a NASCAR é um absurdo, porque os pilotos não se unem. Então ele tem que chamar a responsabilidade, até como piloto mais veterano dessa atual categoria. Não, ele e o Jimmy Johnson são os dois únicos que estão aí ainda em atividade. Vamos dizer, estão há mais tempo, sendo que o Jimmy Johnson vai se aposentar no fim da temporada. Exatamente. Então, ele tem que ser o cara de criar uma associação de pilotos para se cobrar punições da NASCAR. Porque aí, talvez partindo dele, as coisas comecem a mudar. Não, e não é só isso. Você falou das punições, mas o Ryan Newman é notório e é conhecido por ser crítico dos Super Speedways. Só que ele não é um crítico do oval por causa... Não é como o Felipe Massa, mas ele é um crítico do Super Speedway porque esse carro da NASCAR, que é um carro bolha, desenvolvido tanto pela Toyota, Ford e Chevrolet, não tem como segurar ele. Ele não tem segurança no Super Speedway. Esse carro grandão da NASCAR aguenta um oval pequeno como Bristol ou médio como Iowa. O que mais? Um Super Speedway como Fontana, Daytona e Talladega, esse carro voa. A gente viu aí. Mas aí que acontece? A NASCAR disse que para 2021 eles devem fazer um carro com mais no chão. Ou seja, mais downforce que você está falando. Exatamente. Carro grudado no chão. Pelo menos é essa ideia que eles prometeram para o ano que vem. É isso que eles falaram. Agora, tem que cobrar. Nós temos que cobrar. E, aliás, você que é fã da NASCAR e que tem influência em inglês ou que sabe escrever inglês, vocês têm que cobrar tanto nas redes sociais ou escrevendo um texto sobre o assunto. Sim, e o próprio Sérgio Largo e o... Como é que chama o companheiro dele lá na pista? Eu esqueci o nome dele agora. Que é o jornalista do Motorsport aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele agora. Também dois vocês deviam cobrar sobre, para que eles cobrem da NASCAR um carro mais no chão, carro com mais condições de poder dar um toque, por exemplo, e o carro, digamos assim, não voar. Já que vocês gostam de ter toquezinho no totó na NASCAR, que faça um carro com um carro mais no chão, que aí as coisas elas podem ser mais seguras. Porque o carro em si ele já é seguro no sentido de capotagem, de capota, de voar. Esse carro da NASCAR, mesmo sendo carro bolha, é muito seguro. Porque você tem dentro do carro, né, dentro do cockpit, ele é tem muito... uma célula de sobrevivência. Tem muita coisa em volta dentro do carro, né? Então... Não, e sem contar que tem umas asinhas que são acionadas quando o carro sai de traseira ou de dianteira. Sim. E o que salvou o Ryan Newman, né, o acidente foi a célula de sobrevivência. Então tem isso aí. Mas enfim, mas a imprensa, né, César? No dia do acidente gerou algumas coisas, é isso, né, César? Sim, tudo começou quando um jornalista do Grande Prêmio chamado Vitor Gomes chamou você de imbecil uma certa oportunidade,
chegou e publicou a notícia no seu Twitter que o Ryan Newman tinha batido a caçuleta, ou seja, tinha morrido. Só que depois saiu uma nota dizendo que ele só teve ferimentos. E aí Vitor Gomes chegou e disse: não, foi uma nota de rascunho, a gente não sabia, aquela milonga toda. Resultado: o pessoal aqui no Brasil queria pegar o grande prêmio de cacetete, não era pouco, não era só o pessoal da NASCAR não, o pessoal da Indy também, porque viram preconceito contra o automobilismo americano. E hoje a gente também tem que discutir que nós tivemos uma etapa do Mundial de Superbike e que só foi transmitida no Brasil pela DAZN e não teve repercussão nos sites queridos de esporte a motor, leia-se Grande Prêmio. A mesma coisa vai acontecer, que a gente vai ter um apagão, porque a gente não tem acesso aqui no Brasil. Só a DAZN vai transmitir a MotoGP. E demitiram os dois caras referências nesse assunto de MotoGP, que eram o Guto Nejaim e o Fausto Macieira. André. Há uma indefinição de quem vai transmitir a categoria, né? E as negociações com o Grupo Globo seguiram, ou seguem, não se sabe. Uma atualização, segundo o próprio Fausto Macieira, também não sabe de muitas novidades, ele que foi mandado embora junto com o Guto. E, inclusive, ele tá com um canal no YouTube, inclusive o Fausto chamado Mundo Moto, que é o nome do canal, você pode achar que é muito bom. Muito bom, muito excelente para falar sobre a MotoGP. Então, você tem essa situação. Aliás, vamos convidar os dois aqui, inclusive, para participar aqui do programa, até para dar o espaço necessário, né? Que eu acho que é justo, em relação a isso. E por falar em MotoGP, rapidamente, só para soltar uma nota rápida aqui, né? Nós tivemos aí os testes da MotoGP no Qatar visando essa primeira corrida, e a grande dúvida que acontece né, César, é a questão Marc Marquez. A grande pergunta que se fazem é: será que a Honda vai apostar tudo no Marc Marquez? Vai, porque não tem outra opção. A Honda, os melhores pilotos do grid já estão com o contrato renovado com a Yamaha. Leia-se Maverick Vinales e Fábio Quartararo. A Suzuki também já renovou com o Alex Rins. Então sobra o Marc Marquez. A Ducati também já renovou com o Dovizioso e com o Jack Miller para esse ano. Só sobra o Marc Marquez. Porque o piloto que ia ajudar muito a Honda, o Dani Pedrosa, se aposentou porque sofreu tanto acidente que não tinha como continuar. E o nosso grande Jorge Lorenzo voltou como piloto de testes da Yamaha e voltou bem. Então vai ter que apostar no Marc Marquez. Pois é. E aí a Yamaha ainda está em evolução com a sua moto. Vai demorar um pouco para conseguir aproximar as Hondas, por exemplo, em projetos de corrida. Não é só das Hondas, aproximar também das Ducatis. Principalmente. Isso o próprio Valentino deixou bem claro na entrevista que ele deu agora essa semana, que ele entende que a moto ainda precisa de algumas evoluções para se aproximar das grandes. Bom, galera, é o seguinte, lembrando que aqui na Rádio FT, terça-feira, nós vamos ter aqui, nessa semana, a Copa Libertadores da América, a primeira rodada da fase de grupos, América de Cali e Grêmio. Às 9h30 da noite, também no mesmo horário, estaremos de olho em Atlético Paranaense e Peñarol. Os dois brasileiros que vão estar jogando no horário da terça-feira, para você, amigo ligado, todo o Brasil. Lembrando que as reprises durante a semana, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, com a primeira exibição às 8h da noite, às segundas, aqui na Rádio FT, a casa do esporte a motor,
no Brasil, no Web Rádio Esportivo Brasileiro. A gente vai concorrer com a novela da Globo nesse horário? Como é que é? A gente vai concorrer com a novela da Globo? Pois é, vamos chique da coisa, né? Não, se é pra concorrer com a novela da Globo, a gente tem que fazer uma sacanagem. Vamos entregar o final o resumo da semana. Os caras já sabem o que tem na novela pra ouvir a gente, sabe? Porque, pelo amor de Deus, concorrer com a novela da Globo. Concorrer com a Débora Seco, que tá quarentona e tá muito bonita, rapaz. Rapaz, estamos bem na fita, vou falar pra você, hein? Mas enfim, basicamente é isso por hoje. Semana que vem nós estaremos de volta aqui no Bandeira Quadriculada com tudo da Stock Car. Tem a Fórmula 1 em semana muito próxima e a Indy que tá também chegando com a sua primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Então, César Augusto, um prazer ter um amigo. O prazer é o mesmo, no sentido de convivência, não no sentido sexual, tá? Muito obrigado. A você ligado em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. E continue ligado. Rádio PT, estamos de volta e fechados com você. Tchau.